E o Dom Sebastião diz: louco, sim, louco, porque quis grandeza qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde o olhar está ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem, com o que nela ia, sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. É claro que loucura. Outro dia eu propus esse problema num salão de ideias a um especialista em loucura, mas ele é um cientista. E ele me abjurou, porque ele pegou o caminho da loucura, como ele entendia a loucura. Ele é especialista em loucura. A loucura do Fernando Pessoa é a ousadia, o arrojo, a capacidade de romper com a banalidade, a capacidade de romper com as normas, a capacidade de inventar. A loucura é inteiramente poética, e não existe poeta que não seja louco, porque é um inventor, é alguém que transforma o mundo, é alguém que não se conforma com o mundo como ele está. O fazer poética, a invenção poética é a transformação do próprio mundo. Um dos estímulos, um dos móveis de todo poeta é a insatisfação com o existente. É preciso dizer alguma coisa que não foi dita, então eu preciso escrever. Este impulso, isso aqui, joga o poeta para cima do papel, esta luta, esta briga, porque ele tem que inventar alguma coisa que não existia. Por isso ele escreve. Eu anotei aqui, sem o sonho, andaríamos de tanga. A diferença que é feita entre ideologia e utopia. Sem as utopias, sem a capacidade de sonhar, o mundo não teria andado. Olha, quem é que mais sonha? São os poetas. Os poetas são inventores de sonho. Mas aqui nós temos uma usina de sonhos. Isso que eu acho fabuloso nesta cidade. É uma usina de sonhos. Vocês estão preparando uma nova, talvez um germe de uma futura civilização? Eu posso até estar exagerando, mas essa é a crença que eu tenho. Para finalizar, eu sou romancista e contista, mas a minha literatura, mesmo em prosa, não dispensa de maneira alguma aquilo que é o encanto da palavra, porque sem a forma, não é, professor? Sem a forma não existe literatura. Sem a forma nós temos a linguagem ensaística, nós temos a linguagem jornalística, etc., mas não temos literatura. Eu posso dizer grandes coisas, mas sem o eixo principal da poesia, que é estético. Se o texto se no texto não predomina a dimensão estética, não é um texto literário. O que diferencia o texto literário dos outros é essa preocupação com o modo como se organiza as palavras, com a beleza. Eu, só para dar como exemplo, destaquei um romance, mas lá pelas tantas eu tinha uma necessidade técnica, narrativa, de fazer uma espécie assim de debreagem, de passar de uma cena para outra, passar de um tempo para outro, presente para passado. E isso é uma coisa que eu já tinha visto em outros autores, não muitos, mas eu já tinha visto em outros autores, não inventei, mas usei. Leio então um trecho. Perdido em teu silêncio não havia mais portas por que passar, algumas tão fechadas em seu mutismo, verdade nenhuma desvendaram. Das outras, já devassadas, ficaram abertas algumas, inutilmente contudo, pois claridade alguma ousava transpor seu limiar. Noite e dia já não passavam de disfarces para a sede de domínio que tinhas sobre os homens e a natureza. Perdido em tua escuridão, nada mais existe, nem o tempo, nem o medo da passagem do tempo. Ou seja, se faz poesia mesmo quando se faz prosa. Então, os limites
os limites entre a prosa e a poesia são limites tênues, e na minha opinião a tendência é que mesmo o romance seja cada vez mais com linguagem, com a linguagem, com a concisão, com a combinação das palavras da própria poesia. E com isso eu acho que eu cheguei ao limite do meu tempo, então eu agradeço a atenção de vocês. Bom dia a todos. Não sei se bom dia ou boa tarde, já perdi a noção do tempo. Primeiramente, para mim é uma imensa satisfação saber que aqui no meio desses extensos mares verdes de canaviais também se cultiva a fina flor da poesia. Isso para mim é no mínimo uma contradição bastante interessante. E louvo a iniciativa do pessoal aqui de Dois Córregos, o empresário José Eduardo, que consegue fazer essa junção entre produção econômica e produção cultural. Hoje estamos aqui, essa congregação de pessoas ao redor de um tema tão importante como é a poesia, é realmente produção de cultura, né? Porque a produção da cultura é isso, é o encontro de vozes diferentes, apresentando visões diferentes, e ainda mais quando se trata de um tema tão importante como é a poesia, a literatura, a arte em geral. Vai ser difícil não redundar aqui tudo o que foi falado antes, né? Mas mesmo assim eu acho que isso não importa, porque cada pessoa tem a sua voz, e o que diferencia não é tanto o que nós dizemos, mas como dizemos, e eu acho que poesia é exatamente isso. Certa vez, isso quem diz é o Paul Valéry, o Mallarmé, né, numa conversa com o pintor impressionista Degas, o Degas disse: olha, eu tenho ideias muito interessantes, mas não consigo escrever poesia, não consigo colocá-las em forma poética. E aí o Mallarmé soltou aquela frase, né, lapidar dele, né? Poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras. Então o poeta, ele tem como matéria-prima do seu fazer a palavra no nível do significante, né? Não no nível do conceitual. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Sérgio, né? Sou professor de literatura inglesa norte-americana aqui em São Manuel, no IMES. Tem alunas minhas aqui na plateia, inclusive. Não sou poeta, ou melhor, sou até um poeta enrustido. Assim, escrevi já uma meia dúzia de poemas que estão lá numa pastinha no fundo de um arquivo do meu computador, e talvez um dia, num acesso de fúria autocrítica, eu os delete, sabemos lá. Ou talvez um dia eles venham à luz. Então, é até um pouquinho constrangedor falar de poesia no meio de escritores, não sendo um, né? E eu me dedico mais à vida acadêmica e às vezes à crítica literária, e costuma-se dizer que o crítico, ele é um escritor frustrado, né? Porque ele não consegue criar, então ele fica, né, analisando. Mas esse preconceito também já foi posto à terra, né? Tem um teórico inglês, o Matthew Arnold, ele dizia que não deve haver essa separação entre crítica, né, e a produção artística. E os poetas modernos, eles se dedicam a ambas as coisas, né? Bom, mas é difícil falar sobre a transformação pela poesia, porque a poesia, ela é tão múltipla, né? O que é poesia, afinal? Poesia vem lá de poiesis, né? A palavra vem lá, tem essa origem, que nessa origem grega significa ação, transformação, criação, fabricação.